Bom, boa tarde oficial agora aí para todos, tá? Eu queria agradecer muito aí o colega, amigo, Michel, tá? Michel, já trabalhamos várias coisas juntas, né? Já conversa bastante, é uma pessoa muito colaborativa, né? Participa de todas as bancas, acho que a gente teve aí de empreendedorismo, o Michel tá aí, né? Então, tenho muito orgulho de estar recebendo ele aqui, muito feliz pelo apoio que ele está dando aqui para o nosso curso. Normalmente ele é meio difícil de dar palestra, né? Acho que o virtual agora até ajudou um pouquinho. Conseguimos trazer uma palestra do Michel, estou muito feliz por isso também. Tá? Então, não vou apresentar ele em detalhes, porque ele se conhece melhor do que eu, então ele mesmo pode se apresentar, falar um pouquinho dele, mas só dizer que é um cara que eu admiro muito, é uma pessoa que entende, acho, como talvez ninguém mais aqui em Campinas, né? O ecossistema de Campinas, porque ele conhece todo mundo, né, interage com todo mundo, entende muito bem como a coisa funciona. Então, é alguém que conhece muito bem como ser empreendedor aqui na nossa região. Então, Michel, a sala é sua, fique à vontade. Pessoal, aproveitem bastante. Tá? É com você. Opa, boa tarde. Quem é o Marcos me apresentou aí, sou Michel. Eu vou falar um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo e focar muito na ideia de por que ser um empreendedor e o que ser empreendedor significa. Tá? É um conteúdo que às vezes parece simples, mas não é tão simples quanto parece. Eu fiz essa apresentação originalmente para ser muito interativa. Aqui online eu não sei como funciona, então fiquem à vontade de questionar, se for o caso. Só não consigo ver o chat aqui enquanto estou apresentando. Tá bom? Então, que nem o Max falou, deixa eu apresentar um pouquinho, porque como a gente está falando... Só um comentário aqui, Michel, tá? Com relação à Sim. interação, fica à vontade, se que eles interajam, se você que pergunte ao final, fica à vontade, e pode deixar que eu monitoro o chat aqui para você. Tá bom. Mas pode interromper à vontade, pode perguntar à vontade, não tem problema nenhum. Como eu vou falar sobre aspectos gerais de empreendedorismo, aí é bom apresentar quem eu sou e por que eu acho que eu tenho o direito de ficar falando sobre isso. Tá? Meu nome é Michel Kuznir, eu sou um empreendedor faz bastante tempo. Abri minha primeira empresa em 96, tá? Foi mais ou menos quando eu te conheci, né, Marcos? Eu era estagiário da Unicamp na época, no Unied, e abri minha primeira empresa com sócio. A empresa fechou em 2003, tá? 7 anos depois, fechou mal, faliu a empresa, foi muito feio, o que é uma experiência muito importante na vida de um empreendedor. A gente vai falar sobre isso, por que é importante. Eu ingressei numa outra empresa, numa outra startup na época, chamava As Sistemas, em 2003. Aí passei lá dentro como diretor de P&D, diretor de negócio, e desde 2013 eu abri uma nova startup, a Dileta Solutions, onde eu estou atualmente. Tá? Da Asga Sistemas, que é a minha startup antes da Dileta, que era mais bem sucedida, a gente criou um sistema do zero de montagem de bilhetagem para telecomunicações. E é um sistema que cresceu, passou a ser referência, caso único no mundo, gigante, e transformou a gente na empresa mais lucrativa em 2013, a quarta empresa mais lucrativa do setor de telecomunicações em 2013. E a gente até ganhou prêmios de inovação e tal, por coisas que minha equipe desenvolveu. Tá? A Dieta Solution eu fundei um pouco depois, em 2016, mais ou menos, e ela era uma spin-off da Asas Sistemas. Alguma coisa acontece quando a empresa fica muito grande. E eu vou entrar em mais detalhes disso mais para frente, mas para colocar de forma simples, a empresa fica chata. Né? Então, eu queria ter uma startup nova, e aí eu sugeri para a própria Asas Sistemas, vamos criar uma startup, chamar ela de Dileta. Depois ela passou a ser, se separou da Asas Sistemas, passou a ser uma empresa independente, e a gente pegou a equipe que tinha lá, a equipe de inovação, que desenvolveu o software,
tá? E a gente foi incubado no programa da Unicamp, então até hoje a gente não é incubado mais, mas a gente fica fisicamente dentro da Unicamp, no campus de Campinas. O business da Dileta foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo, e a ideia é que a Dileta é uma startup que potencializa o crescimento de outras startups. Então, lidar com startups é o nosso negócio hoje, na Dileta. Então, a gente ajuda as startups a avaliar a viabilidade econômica delas, a gente ajuda a startup na área técnica, principalmente, a gente tem equipes que conseguem suprir as demandas técnicas de uma startup, a gente ajuda a pivotar, e, principalmente, muitas vezes a gente participa das startups como sócios. A gente tem uma série de tecnologias que a gente consegue potencializar a startup, de desenvolver aplicativos, até aplicações de machine learning. Uma das nossas startups, recentemente, foi uma das 2 classificadas pela USP para usar machine learning para identificar, através do raio-x, se o paciente tem COVID ou não, que é uma coisa super importante quando você está... diagnosticar o COVID rapidamente, de forma barata, é muito importante. E essa startup, que era da área de saúde, desenvolveu a tecnologia de machine learning para identificar, olhar o raio-x e falar: esse cara tem COVID, esse cara não tem COVID, o que ajuda os médicos na triagem. A gente já incorporou isso até no aplicativo que a gente põe na mão do médico. O médico tira o raio-x, aponta o aplicativo para o raio-x, tira a foto e o aplicativo fala: 80% de chance que esse cara tem COVID. Então, o médico já pode triar ou direcionar o cara corretamente ali na hora, não precisa esperar 4, 5 dias do exame mais detalhado. A gente tem algumas startups que a gente mesmo criou, então a gente criou a Dileta Pay, tá? Que é uma startup na área de pagamentos digitais. A gente está entrando nesse negócio de ajudar empresas a terem instituições de pagamento, tá? E aí, nessa frente, a gente tem a Dileta Pay Suite, que é uma solução para pequenas empresas poderem ter a sua própria conta digital, e Dileta Pay On, que é uma solução para empresas poderem ter uma plataforma de conta digital mais customizada e integrada no aplicativo que eles têm já. A gente tem uma lista de clientes aqui, acho que a gente atende, todos eles têm característica de startup, ou têm algum aspecto, ou são spin-off de empresas que desejam virar startup, ou são startup. Alguns podem olhar aqui e falar: iFood não é uma startup. Por definição, o iFood é uma startup, tá? E para quem não sabe qual a diferença entre uma startup e uma empresa madura, não é o tamanho, tá? As pessoas pensam que startup é uma empresa pequena, e não é o caso. Startup é uma empresa que não tem um modelo de negócio definido. Ela está num ciclo, numa fase onde ela está experimentando para descobrir qual é o seu modelo de negócio. Quando ela descobrir qual é o modelo de negócio, achar um modelo de negócio, aí ela passou a ser uma empresa madura, tá? Por incrível que pareça, o iFood é uma empresa que ainda não descobriu seu modelo de negócio. Ele sabe que ele entrega comida, tá? Ele só não sabe como fazer dinheiro com isso, tá? Então, dentro dessas brigas que eles têm às vezes, que está na mídia aí, se os entregadores deveriam ganhar mais, ganhar menos, ganhar de forma ou outra, tal. E aí muita gente que defende: os entregadores têm que ganhar mais, fala: não, o iFood tem que abrir mão do lucro. O único detalhe que as pessoas não sabem é que o iFood ainda é uma empresa que opera com lucro zero. Então, ela não tem de onde tirar dinheiro para pagar mais nada, tá? Porque ela é uma startup, ela está experimentando para ver como ela consegue rentabilizar esse negócio de entregar comida no futuro. Então, quando a gente discute por que uma pessoa deve virar empreendedor, existe 1 milhão de motivos de por que a pessoa quer se tornar empreendedor. É comum, que a gente encontra por aí, que a gente conversa com as pessoas: eu quero ser empreendedor por causa disso, por causa daquilo. Eu trouxe aqui uma discussão sobre o assunto, e ele não é inédito, tá? Vocês vão ver que para quem conhece um pouquinho o mercado, vai ver que muita coisa da minha apresentação é plagiada
de outras apresentações famosas. E isso é super normal no nosso ambiente. E essa discussão também por que empreender? Tá? Muita gente quer empreender por causa de dinheiro. Tá? Acha que vai ficar rico empreendendo. Bem, não é o que os números dizem. Tá? 95% das empresas falem ou sobrevivem sem dar lucro. Tá? No Brasil, tem uma mortalidade altíssima das empresas nos 5 primeiros anos de vida dela. Se você for montar uma equação matemática para ver qual é a chance de você ter uma remuneração significativa e mais, vamos dizer, mais estável, ser empreendedor não deveria ser a sua opção. A melhor maneira de você garantir um dinheiro confortável para o seu futuro é arrumar um emprego. Principalmente pessoas que acabaram de se formar, estão se formando em uma área técnica, numa faculdade de prestígio, que nem a Unicamp, que nem vocês são. Não tem dúvida, se você montar a equação, a melhor maneira de conseguir dinheiro no longo prazo é arrumar um emprego. Quando você é um empreendedor, a probabilidade da sua empresa não dar certo e você falir é altíssima. E nesse caso, você que fica... Você não vai... Não só você não vai ganhar dinheiro, como muitas vezes vai ser com dívida. Então, se você acha que para virar empreendedor vai ganhar dinheiro, é porque você não conhece os dados ou não sabe fazer as contas direito. Aí você vai falar, não, mas as pessoas mais ricas do mundo são empreendedores. Em muitos casos, até é verdade. Tá? Mas achar que você vai empreender e você vai fazer parte desses clubes dos pequenos que deram super certo e viraram bilionários, talvez seja um excesso de autoconfiança. Tá? Então, dinheiro não é o motivo. Se você acha que é dinheiro, é porque você é ruim de matemática, não sabe fazer as contas. E como saber em matemática é uma característica para ser empreendedor, você já está errando 2 vezes. Tá? Então, dinheiro não é o motivo. Muita gente acha que quer ser empreendedor porque quer contar o próprio horário, eu quero poder trabalhar na hora que eu quiser, eu quero ter flexibilidade. Tá. Flexibilidade é uma coisa que as empresas estão cada vez mais abertas a isso, então você não precisa ser empreendedor para isso. Pior, se você é empreendedor, você tem a flexibilidade de escolher das 24 horas do dia, 20 horas por dia para trabalhar, as que você quiser. Pode escolher as 20 horas que você quiser, tá? Das 24 horas do dia. Fica à vontade, porque você vai trabalhar para caramba, você trabalha o tempo todo. Quando você não está trabalhando, você está pensando sobre trabalho. Senão, a sua chance de ser um daqueles poucos casos que vão dar certo é quase nula. Tá? O empreendedor trabalha o tempo todo. Mesmo quando não está trabalhando, está trabalhando. Quando está em casa, está pensando no trabalho, está bolando ideias, está exercitando o que aconteceu. Ele conversa com a família sobre o trabalho o tempo todo. É a vida do empreendedor. Um outro motivo que as pessoas falam muito é: eu quero ser empreendedor para não ter chefe. Quero ser a pessoa que manda. Bem, de novo, é mais fácil você ser a pessoa que manda se você arrumar um trabalho e crescer lá e virar chefe de alguém. Porque como eu sou CEO de uma startup hoje, eu posso garantir para vocês que eu sou a pessoa que menos manda de todos que eu conheço. Os funcionários mandam em mim, entendeu? Eu preciso o tempo todo satisfazer as demandas deles, as necessidades deles. Ainda no Brasil, com leis trabalhistas que exigem 1000 coisas que muitas vezes não fazem sentido nenhum, os funcionários estão mandando em você, os clientes são seus chefes, você tem... Todo cliente acha que manda em você, então, tipo, você ganha chefe pra caramba por aí, o governo é seu chefe, os sindicatos você acham que são seus chefes, tipo, você praticamente não interage com nenhuma pessoa que você tem, que você manda. A minha sensação é, tipo, eu tive até uma empresa que tinha quase 100 pessoas.
Eu garanto para vocês que até esse tamanho não é questão de poder. Talvez que o cara vira um executivo de uma empresa que tem 10 mil funcionários, talvez ele se sinta poderoso, mas não é o caso normal. Né? Então, afinal de contas, se a gente não vai conseguir nem dinheiro, se a gente não vai conseguir nem independência de horários, nem poder, por que empreender, então? Empreender faz parte do conceito de que você vai mudar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa de relevante. O empreendedor, e o empreendedor certo, é um empreendedor que olha o mundo e fala, o mundo está errado, eu preciso mudar, ele tem que fazer ele de forma diferente. Eu tenho que fazer ele funcionar de uma forma diferente do que ele está funcionando hoje. E eu estou disposto a arriscar em não ter dinheiro, estou disposto a arriscar o meu tempo pessoal, eu estou disposto a arriscar as decisões da minha vida em prol desse objetivo. Então, o empreendedor, ele cria um negócio que faça sentido para ele e mude o mundo em volta dele. E todo empreendedor deveria ter isso como objetivo. Muitas vezes as pessoas empreendem pelo motivo errado. E normalmente esse é o caminho do insucesso. Então, e aí às vezes as pessoas olham e falam, não, esse empreendedor aqui não inovou em nada. Por exemplo, não vamos falar de tecnologia agora, vamos falar de lanchonetes. O cara abre uma hamburgueria do lado do McDonald's, que produz hambúrguer igual ao McDonald's e custa o mesmo preço. Qual a chance dele ganhar do McDonald's? Nenhuma. Ele não está inovando em nada. Qualquer empreendedor que vai abrir uma hamburgueria, ele, por princípio, está pensando em inovar em alguma coisa. Ele pode inovar em relação à localização, ou seja, abrir uma lanchonete no lugar que a McDonald's não topa abrir, ou não enxergou que tem uma oportunidade de abrir uma lanchonete lá. Ele pode fazer um hambúrguer diferente, com mais qualidade, uma hamburgueria artesanal, que vende aquilo que o McDonald's não inova e não é capaz de vender isso aí. Ou ele pode, por exemplo, atingir um outro público cobrando metade do preço, se isso for economicamente viável. Então, de alguma forma, ele tem que inovar para poder ter alguma chance de ter sucesso. Então, a inovação faz parte da vida do empreendedor, e até em situações simples assim, de abrir uma lanchonete, o empreendedor ele tem que enxergar que ele está mudando, ele está explorando, ele está mudando o mundo a seu favor e, com isso, explorando o espaço que o mundo tem para mudar. É importante também separar que empreendedor não é um inventor. Um inventor, eventualmente, pode ser um empreendedor, mas não é todo empreendedor que tem que inventar coisas. Esses mesmos exemplos que eu dei com lanchonete, o cara que simplesmente abriu uma hamburgueria no lugar onde o McDonald's não topou, ele não inventou nada. Ele não inventou um hambúrguer, não inventou o processo do McDonald's, não inventou nada, ele copiou. Mas ainda assim é um empreendedor, porque ele arriscou, ele apostou numa coisa que o McDonald's não topa apostar. E, na verdade, essencialmente, o trabalho de um empreendedor raramente é inventar alguma coisa. O que a gente fala muito é de inovação incremental, onde desculpe, não é inovação incremental, uma inovação é baseada numa metodologia chamada copia e cola. Então, a ideia é você ver alguma coisa que dá certo, você imagina que dá para mudar alguma coisa ali e aplica em outro lugar. Então, vários das pessoas, dos empreendedores de sucesso fizeram isso. Como exemplo, podemos citar a Apple, por exemplo. A Apple alegou que ela inventou o mouse. E quando o mouse que a gente usa para computador, o mouse. E quando ela alegou isso, muita gente falou, não. O Steve Jobs foi visitar o laboratório da Xerox e lá ele viu o primeiro mouse sendo implementado. E é verdade.
o Steve Jobs viu o primeiro mouse no laboratório da Xerox, quando ele foi visitar lá. E ele pegou a ideia, só que o fato dele ter visto lá não invalida nada ele como empreendedor. Primeiro, porque o laboratório da Xerox não sabia como colocar isso no mercado, não sabia qual seria a utilidade daquele equipamento. Segundo o laboratório da Xerox, o mouse do laboratório da Xerox se movia em 2 eixos. Você tinha que mover ele ou só na horizontal ou só na vertical. Ele não conseguia combinar os dois numa diagonal. E o Steve Jobs falou, pô, isso aqui é muito bacana, mas do jeito que está no server, ele precisa melhorar aqui e ali, e soltou o mouse e a interface gráfica como um todo. Muita coisa, ele teve as ideias vendo o que a Xerox desenvolveu, mas ele que ajustou e colocou no mercado. Portanto, para ser empreendedor, você não precisa ser um inventor, você precisa enxergar oportunidades. É uma confusão super comum, e isso até pessoas bastante experientes confundem, é confundir o empreendedor com o executivo. O empreendedor não é um executivo, e o executivo não é um empreendedor. Na verdade, eles são seres completamente antagônicos. O empreendedor pode aprender a ser um executivo, e às vezes acontece um executivo aprender a ser um empreendedor. Mas eles são animais que pensam de forma completamente contrária. O empreendedor é a pessoa que cria a empresa, é o dono de uma startup, é o cara que tem a ideia e é muito propenso ao risco. Ele topa arriscar onde outros não topam. Ele topa fazer aquilo que outros não topam fazer. E ele acredita que vai dar certo. Tá? E ele trabalha para que dê certo. Quando dá errado, e dá errado a maior parte das vezes, ele muitas vezes pega aquilo que deu errado, muda alguma coisa e volta a tentar de novo. Isso que a gente chama o ciclo da experimentação de uma startup. O executivo já é um outro animal. O executivo é quando a empresa está sólida, e agora a gente já sabe como vai ganhar dinheiro. Agora a gente precisa multiplicar essa fórmula de ganhar dinheiro para crescer. Ou seja, já descobrimos o modelo de negócio. A gente já sabe que vender hambúrgueres baratos e rápidos dá dinheiro. Agora precisamos expandir esse negócio e colocar isso em 20 mil localidades. Nesse momento, o empreendedor não é a criatura adequada para tocar isso. O executivo é. O executivo é um cara que vai olhar e vai fazer um plano de crescimento, mas, ao mesmo tempo, o executivo é alguém que o acionista coloca lá para garantir o crescimento do negócio. E para garantir o crescimento do negócio, o executivo não pode colocar a empresa em risco. Então, o executivo é uma pessoa treinada a fugir de risco. Então, isso é completamente contrário do que o empreendedor faz. O empreendedor busca risco porque ele sabe que no risco que existe oportunidade. O executivo é o cara que foge de risco igual o diabo foge da cruz. E o executivo vai evitar qualquer risco para que a empresa garanta que cresça de forma estável e multiplique o modelo de negócio que ela criou. Tá? Então, não confundir empreendedor com executivo, porque eles são diferentes. Quando você fala do Steve Jobs, o Steve Jobs era um empreendedor nato. Ele era um cara que criava produtos, ele enxergava oportunidades e criava produtos e empresas para explorar essas oportunidades. Quando você fala do Tim Cook, o atual presidente da Apple, ele é um executivo. Ele é um cara que não topa arriscar muito, ele tem linhas de negócio que foram estabelecidas por Steve Jobs e ela faz elas crescerem. Ele topa inovar alguma coisinha ou outra para que o produto consiga ter novas ondas de vendas e crescimento, mas ele dificilmente topa um produto completamente revolucionário, porque ele não pode arriscar a empresa do tamanho que ela é hoje para algo que está completamente fora da caixa. E a diferença entre empreendedor e empresário? Bem, essa é uma diferença um pouco mais engraçada.
porque como você traduz empresário para inglês? Se você empresário, normalmente, quando você tenta traduzir para inglês, o pessoal traduz para businessman. Businessman é homem de negócios. Pode ser qualquer coisa. Pode ser executivo, pode ser empreendedor. Homem de negócio é um termo genérico. Empreendedor, você traduz para o inglês como entrepreneur. Na verdade, empreendedor e empresário costumam ser a mesma coisa. Por que a gente usa a palavra empreendedor? Porque a palavra empresário pega mal no Brasil. Falar que você é empresário pega mal. Parece que você é o cara, é o explorador de mão de obra, é o corruptor, é o mal. Então a gente evita usar a palavra empresário, a gente usa a palavra empreendedor. Empreendedor é um cara, dá mais conotação de um cara mais ousado, tal, pega muito melhor ser um empreendedor. Então a gente usa empreendedor. Mas no fundo, não faz diferença. O empreendedor e empresários são donos de empresas. Quando a gente olha os tipos de inovação que um empreendedor pode gerar, a gente tem o que a gente chama de inovação incremental e a inovação disruptiva. Inovação incremental é aquela inovação onde o cara gera alguma mudança a mais que vai fazer aquela indústria ter uma coisinha a mais. Ela gera um aumento de resultado, obviamente, muito maior do que uma empresa que não inova. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um grande case de inovação incremental, que é a Natura. A Natura produz cosméticos e tal, mas ela não sai fora da caixa dela. Ela inventa coisas. Outro dia desse, uma grande inovação da Natura era virar a embalagem de cabeça para baixo. E aí é um negócio que funcionou, tal, vendeu muito, tal. Mas todas elas são inovações incrementais sobre as coisas que a Natura já faz. Inovação disruptiva é aquela inovação de o cara cria um produto que o mercado não sabia que precisava daquilo. É um produto que muda a maneira que as pessoas veem alguma coisa. E isso acontece muito no mercado de software, ou no mercado de tecnologia em geral. Então, exemplo de inovação disruptiva é quando a Apple introduz o seu primeiro iPod. A Apple é uma das empresas referência em termos de inovação disruptiva. A Apple lança o iPod, e aí um fabricante de computador, de repente, dobra ou triplica o seu valor no mercado. E logo em seguida, eles lançam o primeiro iPhone, que é o primeiro smartphone do seu tipo. De novo, uma inovação disruptiva. E assim foi com o iPad também. Então, você pode ficar satisfeito. O executivo, ele quer a inovação incremental para fazer a empresa dele crescer. E de forma mais acentuada, dando maior valor aos acionistas, mas sem colocar em risco. O empreendedor quer fazer inovação disruptiva. Faz sentido para ele estar no mercado para fazer alguma inovação disruptiva. Algo que dê uma chance dele criar um negócio. E aí a gente nota um padrão no mercado, e aí é uma regra, vamos dizer, pouco explorada, mas é que, justamente pelas suas características, inovações disruptivas normalmente surgem em startups ou empresas menores. Elas raramente vão acontecer dentro de grandes empresas, com raríssimas exceções. Que eu falei antes, Steve Jobs, por exemplo, era uma exceção. Ele era um cara dentro de uma grande empresa que conseguia gerar inovação. Mas, primeiro, o Steve Jobs conhecia profundamente a teoria que eu estou falando aqui. Tá? Muito do que eu estou falando aqui foi desenvolvido por um cara de Harvard que morreu ano passado, ou acho que foi ano passado, chamado Clayton Christensen, que escreveu um livro, O Dilema do Inovador, e era o livro de cabeceira do Steve Jobs. E nesse Dilema do Inovador, ele vai passar esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui agora, e nesse Dilema do Inovador, ele explicou por que grandes empresas não geram inovações disruptivas. Então, por causa disso, o Steve Jobs soube como criar uma startup, uma pequena empresa dentro da Apple, numa situação
num desenho muito incomum em grandes empresas, extremamente incomum em grandes empresas. Outras empresas conhecendo esse tipo de conteúdo, que nem a IBM conseguiu sobreviver até hoje, justamente porque ela repete essa fórmula de forma que poucas pessoas fora da IBM conhecem isso, mas a IBM ela cria startups dela para comprar elas depois. Então, eles têm todo o movimento, eles pegam executivos e colocam elas em pequenas startups. Então, o cara é um executivo da IBM que comanda 1.000 pessoas, e a IBM coloca ele numa startup com 5 pessoas para explorar uma nova coisa que a IBM sequer pense em mexer com aquilo. Várias delas dão errado e as que dão certo viram novas linhas de produtos dentro da IBM no futuro. Mas tudo isso tentando imitar o que a startup faz, e poucas empresas grandes topam fazer esse tipo de experimento. Isso faz com que a gente tenha um ciclo de inovação em tecnologia que seja assim, mas ele não vale só para tecnologia, tá? Eu vi um ciclo desse sendo aplicado no livro do Clayton Christensen, ele fala sobre isso sendo aplicado à indústria de vagões de trem, à indústria de aço, a várias indústrias por aí. Praticamente toda a indústria tem um ciclo desse. É interessante estudar esses ciclos em tecnologia, porque os ciclos de tecnologia são muito curtos, são muito rápidos. Então, tipo, a gente, por exemplo, vamos falar de computadores. Antes de eu nascer, quem dominava o mercado de computadores era a IBM, porque basicamente o mercado de computadores era só feito de mainframes, aqueles computadores gigantes que ocupavam uma sala inteira tal, e praticamente o líder do mundo, e quem fazia esses computadores gigantes, era a IBM. Os mainframes era o mundo da IBM. Depois surgiram os mini computadores, que são servidores menores, mas ainda ocupavam um rack, e que eram muito mais eficientes, muito mais flexíveis do que os mainframes. E os mini computadores, a IBM nunca conseguiu liderar nos mini computadores. Quem liderava era uma empresa chamada Digital. A Digital era líder em mini computadores, ela fornecia esses servidores. Tal. Depois surgiu uma nova onda, que era dos computadores pessoais, os personal computers, os PCs. E nisso, a Digital não conseguiu entrar. Vocês não conhecem, alguns de vocês podem não conhecer a Digital hoje, porque a Digital não sobreviveu a esse fim dos mini computadores e acabou sendo comprada pela Compaq, se não me engano, e depois a Compaq foi comprada pela HP. E aí os PCs que eram novas empresas, novas para explorar, e a Apple surgiu. A IBM até conseguiu, através dessa iniciativa desde que a startup, entrar na era dos PCs, e aí os tablets surgiram, e os tablets também estão causando uma revolução toda deles, aí liderado pela Apple. E esse é um ciclo natural. Isso acontece no mercado de software também. Quando, por exemplo, redes sociais começaram, a líder era a MySpace, que é uma empresa americana. Aí, de repente, depois o MySpace foi ocupado pelo Facebook. Hoje o Facebook é irrelevante e perde espaço para outras redes sociais mais modernas. O mercado de software olhando ele como um todo também mudou. Quando eu estava na faculdade, a grande líder era a Microsoft. A Microsoft, na verdade, era o grande mal. Todo mundo tinha medo da Microsoft. A Microsoft vai dominar o mundo. Depois o Google ocupou esse espaço da Microsoft sem nenhuma dificuldade. A Microsoft tentou fazer o que o Google faz, mas nunca conseguiu fazer tão bem feito quanto o Google. E depois veio o Facebook que ocupou esse espaço do Google. Então, o Google também brigou muito contra o Facebook, tentou fazer réplicas, cópias iguais e tal, e não conseguiu. O Facebook ocupou seu espaço. O Mark Zuckerberg do Facebook, ele é um cara que até um pouco mais ciente disso, ele sai por aí e compra desesperadamente, pagando fortunas, qualquer cara que ele acha que vai ser a próxima onda depois dele. Então, ele comprou o WhatsApp, comprou o Instagram. Né? E por quê? Porque ele sabe que vai surgir em algum momento algum novo player que vai substituir ele e vai se tornar um novo líder. Né?
teve umas audiências no Congresso americano, alguns meses atrás, onde os vários líderes do setor de tecnologia foram chamados para responder perguntas, e uma das perguntas mais difíceis que fizeram para o Mark Zuckerberg do Facebook, difíceis não, ele que não soube responder, foi que eles tinham um e-mail do Instagram, do dono do Instagram na época. O Facebook estava cortejando a Instagram para ser comprado, e o dono do Instagram mandou um e-mail falando para o sócio dele: olha, é melhor a gente vender para o Facebook, porque o Mark Zuckerberg falou que se a gente não vender para ele, ele vai fazer uma cópia nossa, um concorrente nosso, e vai tirar a gente do mercado. E a congressista americana em questão foi perguntar para o Mark Zuckerberg: como você explica isso? Você abusou do seu poder de mercado e coagiu a Instagram a vender a empresa para você. E ele não soube responder direito, o que na verdade é ridículo. É óbvio que se ele fez essa ameaça para o Instagram, é uma ameaça vazia, e se o pessoal do Instagram não sabia disso, é problema deles. Se o Facebook pudesse simplesmente fazer uma réplica do Instagram e tomar o espaço do Instagram, já teria feito. Ele não teria por que comprar o Instagram por sei lá quantos bilhões de dólares que ele comprou. Se ele pudesse, ele já teria feito. Ele obviamente ameaçou que ele vai tentar fazer. E ele já tentou antes, ele já tentou modificar o Facebook antes para ficar mais parecido com o Instagram. E, na verdade, é uma ameaça vazia, uma ameaça de mesa de negociação para comprar outra empresa. Mas o fato é que se ele pudesse fazer uma cópia, ele já teria feito. Se ele pudesse fazer uma cópia do WhatsApp, ele não teria pagado 19 bilhões para uma empresa que tinha 11 funcionários. Então, por que se o WhatsApp conseguiu ser líder do mercado com 11 funcionários, por que o Zuckerberg não pegou 100 funcionários e fez algo melhor que o WhatsApp? E ele tentou, tinha um Messenger do Facebook, que era uma porcaria, não sei se alguém usou. Por que ele precisou comprar por 19 bilhões a WhatsApp, que é uma empresa de 11 pessoas? Porque uma empresa grande não consegue inovar do jeito que uma startup consegue. Tá? Na análise que você vê do Clayton Christensen, isso se chama cultura empreendedora, cultura de inovação. Essa cultura de inovação era natural de startups e era totalmente antinatural para grandes empresas. Grandes empresas pensam de forma a conter risco e, com isso, mata a cultura empreendedora. Na verdade, uma frase muito popular no Vale do Silício é que a cultura como estratégia de café da manhã. O que isso significa? É que por mais que o executivo, que o CEO, que o chefe de uma grande empresa queira fazer uma estratégia de inovação super ousada, a cultura vai matar isso, mesmo que essa demanda venha do CEO. Tá? E o que é essa cultura de inovação? É algo que remete a algumas coisas. Uma é você aceitar falhas. Numa grande empresa, quando o cara comete uma falha, ele é demitido sumariamente em seguida. Tá? Startups não. Startups aceitam falha, mas querem que a falha aconteça de forma rápida e barata. Isso é muito importante, isso se aplica em diversos níveis. Então, a ideia é: lance o mais rápido possível, lance com menos recursos necessários, só para ver se vai dar certo ou não. Porque se falhar, você não gastou muito dinheiro até descobrir a falha. Tá? Tem uma história real que aconteceu no iFood, ano retrasado, se não me engano, onde um funcionário do iFood estava programando um daqueles cupons de desconto que o iFood às vezes publica de 20, 30, 50 reais e tal. E o iFood soltou um cupom de desconto de 50 reais na sexta-noite. E o funcionário que subiu esse cupom de desconto
ele subiu, tal, é uma ideia de marketing de subir esse cupom assim, um cupom grande de R$50, para dar uma alavancada naquela sexta-feira, e ele esqueceu de botar o código que cancelasse o cupom depois do uso. E aí os usuários, os clientes do iFood descobriram que eles usavam um cupom de R$50, e logo depois de usar ele, de novo ficava disponível mais R$50 para eles. Nessa fase durou 3 horas, ficou no ar 3 horas até o iFood descobrir o que estava acontecendo, correr e poder cancelar a promoção para lidar com o prejuízo. Durante essas 3 horas, alguns clientes usaram e não tinham se tocado que era uma falha, alguns se tocaram que era uma falha e chegaram a ter foto no Facebook de pessoas com uma fila de 10 entregadores na frente de casa, porque o pessoal descobriu e começou a pedir uma foto de alguém que fez um estoque de água mineral na casa dele, só usando os cupons gratuitos do iFood e tal. Na soma total, o iFood perdeu R$1 milhão naquelas 3 horas. Muito grave, e aí, numa empresa convencional, não só seria demitido o funcionário responsável por isso, como o chefe, como o cara responsável pelos testes, pelo departamento e tal. O iFood sequer demitiu o programador que cometeu essa falha. O iFood não tem um processo de teste rígido para subir no ar. E aí alguém perguntou para o CEO deles, e agora, você vai colocar um processo rígido de testes para subir modificações no ar? Ele falou, não. O iFood tem vantagem sobre os outros concorrentes por ser dinâmico e rápido. Se eu tiver que implantar um processo rígido para subir modificações no ar, eu vou perder muito mais de R$1 milhão. Então, para eu manter dinamismo e velocidade, se o custo for R$1 milhão por ano, está barato. Esse é um pensamento de uma startup. Tá? É muito importante também entender que a ideia em si não vale nada. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, principalmente porque a gente vive num mundo que tem muito essa ideia de patentes e tal. Patentes não existem para software, ou não deveriam existir para software, até nos Estados Unidos já existe uma maneira de fazer patente para software, mas, essencialmente, a ideia não vale nada. Você não é a pessoa mais inteligente do mundo, o planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas, quase 8, todo mundo tem ideias o tempo todo, e dificilmente ter uma ideia, é muito raro você pensar numa ideia que ninguém pensou antes, e provavelmente se você teve uma ideia que ninguém pensou nela antes, é porque a ideia é estúpida. Essencialmente falando. Todo mundo pensou em tudo. A questão não é ter a ideia, a questão é ter a capacidade de transformar aquela ideia em realidade. E aí que está o segredo. Então, o empreendedor não é um cara que nem eu falei, nenhuma das ideias do Steve Jobs era completamente inovadora. A tecnologia do primeiro Mac, ele pegou do laboratório da Xerox. Quando ele montou o primeiro iPhone, telas sensíveis a toques já existiam há mais de 10 anos. Tudo isso, toda a tecnologia que tinha no primeiro iPhone já era tecnologia que já existia há muito tempo. A questão é a maneira que ele executou, a maneira que ele criou o aparelho é que deu valor ao negócio. Tá? Isso é uma coisa. O próximo tópico, que compartilhe tudo, é uma coisa que aqui no Brasil o pessoal tem muita resistência a isso. Mas no Vale do Silício, onde as pessoas entendem muito de empreendedorismo e de startup, se você for a qualquer café lá, passar uma tarde trabalhar num café, o que é muito comum, você está numa Starbucks desse na vida e trabalhar lá, passar a tarde fazendo isso, você vai descobrir que as pessoas nesses lugares conversam e compartilham abertamente as suas ideias. Pô, mas alguém vai roubar a sua ideia e vai implementar ela. Esse é o ponto. Se você consegue entender o conceito de que a ideia não vale nada, então compartilhar ela não vale nada. E não tem problema, pelo contrário, compartilhar ideias permite que aquele ecossistema gere mais e é positivo para todo mundo. Então, compartilhar
é super positivo, mesmo se a pessoa não compartilha de volta com você. Ter foco nas startups saber o que está fazendo e focar naquilo, e, obviamente, ter senso de responsabilidade e compromisso, que é algo que, às vezes, é difícil das pessoas terem, é fundamental para esse ambiente de inovação. Aqui eu botei uma frase do LinkedIn que tem muito a ver com esse negócio de falhar rápido, que é uma frase que tornou ele famosa, ele é bastante controversa, mas é o CEO do LinkedIn que escreveu isso, que se você não se envergonhar da primeira versão do seu produto é porque lançou tarde demais. E o que isso significa? Significa justamente isso, falhar rápido, falhar barato. Se você não lançou o app porque você acha que precisa mais recurso tal, não está bonito o suficiente, não tá, é o caminho para a falha. Enquanto você não lançou o app, você não aprendeu nada. Você não sabe se os usuários estão interessados nisso que você está oferecendo, você não sabe como é que eles vão usar o aplicativo, você não sabe nada. Você só está com as suas próprias ideias, a sua própria especulação. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente orienta nos startups. Nos startups fica muitas vezes, Michel, eu já devo lançar já ou devo lançar depois? Minha resposta é sempre, lança já. Lança do jeito que está. Não, mas ainda está com defeito aqui, não tem problema. Pode lançar. Porque no momento que está no ar, você está aprendendo. Mas eu vou queimar o filme com o cliente. Não. Dificilmente. Alguém aqui deixou de usar um aplicativo porque ele deu pau alguma vez? Se o aplicativo é popular e importante. O WhatsApp já não deu falha, as pessoas pararam de usar. Quando lançou o Pokémon GO, lançou com um monte de defeitos. As pessoas pararam de usar por causa disso? Não, as pessoas voltam a usar. Mas o que você aprende quando você lança o aplicativo, quando ele está no ar, é muito mais rico, é muito mais importante do que você aprende confinado no seu ambiente de desenvolvimento. Quando esse autor que eu falei, o Clayton Christensen, desenvolveu essas ideias sobre o que torna uma startup tão diferente, ele desenha algumas características da startup, o que potencializa esse tipo de grupo ou esse tipo de ambiente para gerar inovação. Então, ele mapeando as características de empresas inovadoras, e aí a gente não está falando simplesmente de tecnologia, de várias áreas, ele notou que tem uma característica comum de todo mundo que faz inovação disruptiva. Tá? Primeiro, inovação disruptiva sempre é gerada por pequenos grupos. Nunca você encontra grupos de 10, 20, 200 pessoas gerando uma inovação significativa. Um pequeno grupo é o fundamental. Quando o Steve Jobs montou aquele núcleo dentro da Apple, que gerou as inovações que geraram, era um grupo de meia dúzia de pessoas que participavam ativamente daquele grupo. Uma startup está nisso também. Foco. A startup está querendo resolver um problema. O foco não é num produto, você pode pivotar várias vezes, mas você tem que saber qual é o problema que você está querendo resolver. O que você está querendo fazer. Se você ficar desfocando e saindo do seu caminho, você vai se dispersar e não vai conseguir entregar nada de valor. Recursos limitados. Né? Ter muito dinheiro para uma startup é um problema. Para quem pensa que dinheiro nunca é problema, é só solução, mas não é. Uma startup com muito dinheiro não consegue o foco e o comprometimento e o impulso necessário para ela superar. Isso foi demonstrado várias vezes. Aqui no Brasil, muitas vezes isso acontece de forma muito comum. Um exemplo disso são startups aqui que conseguem apoio governamental e aí conseguem algum dinheiro de subsídio do governo. Eles ganham 2 milhões para desenvolver o produto. Ok, mas com muito dinheiro a startup começa a divergir, começa a não querer colocar no mercado um produto incompleto, a chegar no ponto ideal, não num ponto bom o suficiente, e com isso o fracasso é muito comum.
existe é praticamente uma doença de startup com muito dinheiro, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. Recursos limitados colocam a startup. Quando você tem pouco dinheiro, você decide, você foca o pouco dinheiro que você tem naquilo que é importante e consegue entregar muito valor para o cliente rapidamente. Espaço para experimentação, você precisa ter esse espaço de experimentar coisas, mesmo que sejam absurdas ou erradas, ou que não façam sentido, tá? Então, é comum, voltando para a Apple, quando a Apple desenvolveu o primeiro iPhone, eu falei, um celular com tecnologia de toque, telas de tecnologia de toque já existiam há muito tempo. Inclusive, a Nokia, ela tinha desenvolvido 2 anos antes um protótipo de celular dela com tela de toque e um único botão. 2 anos antes. Não lançou o produto e arquivou ele. A Motorola fez uma pesquisa no mercado e descobriu que 99%, 98% das pessoas não estavam interessadas em telas de toque, queriam teclados maiores. Então, a Motorola não investiu em tela de toque também. A Apple não. A Apple experimentou, testou, botou no mercado primeiro e viu como é que a experiência fica e acreditou. Espaço para você poder experimentar aquilo que parece que vai contra o que o mercado quer é fundamental. Capacidade de execução, que nem eu falei, a ideia não vai dar, fazer tudo. O Steve Jobs podia ser o cara mais cheio de ideias lá, mas se ele não fosse capaz, não tivesse uma equipe tecnicamente competente para fazer acontecer, ele não iria em frente. E, obviamente, conhecimento do problema, isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais valioso no mercado. Esse é o motivo pelo qual a gente está investindo na Dileta hoje, porque eu lanço o seguinte, as primeiras startups de tecnologia eram formadas por pessoas de tecnologia. E isso fez com que essas pessoas conhecessem muito a tecnologia, mas pouco o problema que a tecnologia iria resolver. Como exemplo, a gente pode citar o próprio iFood. O iFood foi criado por pessoal de software, não era por pessoas com dono de restaurante, com experiência de restaurante, de comida, de pizzaria e tal. Não. Agora, o que é que acontece? Alô, pessoal, parece que o Michel caiu, né? Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Vou tentar falar com ele aqui no WhatsApp. Aguardem só um minutinho, por favor. Oi, Ô, Michel, bem-vindo de volta. Caiu, né? Caiu agora, né? Tinha caído, mas voltou agora. Então, beleza, vou voltar lá. Pode retomar aí. Estava falando sobre o conhecimento do problema e eu estava dando o exemplo de que o iFood foi formado por pessoas da área de software que não conheciam a área de comida. E está cada vez mais comum disso acontecer, e está cada vez mais, a gente tem visto cada vez mais no mercado pessoas que conhecem de alguma área específica que querem investir em software. Então, conhecer o problema, conhecer o mercado que você vai atuar é importante. Então, não é que é impossível de aprender sobre qualquer coisa, mas
para realmente entender aquele mercado, é uma capacidade fundamental hoje em dia para uma startup de sucesso. Então, assim, dá para entender que inovação e empreendedorismo são correlatos, são intimamente ligados. É necessária uma cultura empreendedora para promover a inovação. Isso normalmente acontece dentro de startup, mas pode acontecer dentro de empresas, principalmente grandes empresas que se estruturam, que nem eu contei que a IBM cria pequenas startups internas, ou casos raros, que nem da Apple, que criam núcleos de inovação completamente independentes lá dentro. Então, tem espaço para você ser empreendedor também dentro de grandes empresas. Mas, obviamente, onde você consegue fazer mais diferença, onde você vai atingir os seus objetivos como empreendedor, é numa startup. Por causa daquele negócio de ter muito dinheiro, que eu falei, idealmente, o apoio financeiro para uma startup deve vir de investidores privados, preferencialmente. Você tem que ter um dinheiro, o investidor tem que te cobrar resultado, você tem que ter a pressão de dar certo, ter dinheiro do governo a fundo perdido é dificilmente uma fórmula que consegue atingir um sucesso. Tá? E é isso.